Olá pessoal, estamos começando aqui um vídeo falando sobre questões comentadas da disciplina Projeto de Vida e Empreendedorismo. Nas semanas anteriores nós estivemos trabalhando um pouco sobre ócio criativo e também sobre a questão do planejamento para aquisição de sonhos, a partir do vídeo Um Retorno para Ítaca, ok? Hoje a gente separou aqui, pessoal, 4 questões para que a gente possa comentar as alternativas, quais estão corretas, quais não estão, os motivos que levam a algumas serem mais plausíveis do que outras. E eu espero, pessoal, de antemão, que eu possa contribuir com a aprendizagem de vocês desde já. A primeira questão aqui, ela é um pouco extensa, é claro, mas tem vários elementos importantes. Ao analisar nossa sociedade atual, percebemos que nós seres humanos passamos a maior parte da vida nos preparando para atuar no mercado de trabalho, que consome em média 80 mil horas da nossa vida. Em contrapartida, somos pouco preparados para lidar com o nosso tempo ocioso. O que seria um tempo ocioso, pessoal? Seria aquele tempo que você está sem fazer nada, ou seja, aquele tempo que você não está trabalhando. Em média, o tempo ocioso na vida das pessoas é de aproximadamente 400 mil horas. Ou seja, a gente já tem aqui um problema. A gente tem 80 mil horas de trabalho ao longo de nossa vida, em média, e a gente tem 400 mil horas de tempo vago. Mas a gente é ensinado a lidar com esse tempo e não com esse aqui, ok? Isso ocorre pelo fato do ócio ser tratado como algo ruim, como algo de preguiçosos. E o interessante nessa forma de pensar é que mesmo quando temos tempo livre, não conseguimos nos desligar do trabalho. Nossa mente continua pensando em estratégias para melhorar o nosso trabalho. E aí que entra a teoria do ócio criativo. Essa teoria do ócio criativo, pessoal, ela foi criada por um escritor espanhol chamado Domenico de Masi, que eu já falei lá no vídeo anterior, que visa apresentar ferramentas criativas para melhorar a dinâmica do trabalho, acrescentar qualidade de vida ao trabalhador e também criar oportunidades para todos de fato trabalharem. Se você for pesquisar um dado importante, estimativas dizem que trabalhamos em média entre 8 a 12 horas por dia, os trabalhadores, né, em geral. Porém, para que a gente pudesse ter o mundo todo trabalhando, todos os habitantes do mundo, a gente teria que ter no máximo uma carga horária de 3 horas diárias para cada um. Então a gente tem que repensar, a gente tem que pensar em estratégias que englobem todo mundo, ok? Vamos para as questões. Diante do texto, podemos inferir é o quê? Encontrar a informação, né? Inferir que ócio criativo é uma teoria que visa apresentar ferramentas para melhorar a qualidade do trabalho, possibilitando oportunidades criativas para todos. Perfeita? Ela de fato é uma ferramenta, ela busca apresentar ferramentas para melhorar a qualidade do trabalho, para que as pessoas trabalhem de uma maneira melhor e de forma criativa, ou seja, possibilitando oportunidades para todos. Ela está perfeita, mas vamos ver as alternativas seguintes para ver se a gente fica com essa mesmo. O ato de procrastinar. O que é ato de procrastinar? É você deixar de fazer algo que de fato é relevante, deve ser feito, e ficar sem fazer nada. Simplesmente descansando. Ou seja, o ócio criativo proposto por Domenico de Masi, o objetivo dele é fazer com que as pessoas de fato fiquem só descansando, sem fazer nada. Não, claro que não. O ato de criar, letra C, né? O ato de criar pensando no trabalho, mesmo quando se está descansando e fazer tudo para melhorar o mesmo. Ele não está dizendo que as pessoas não devem descansar, pessoal. Pelo contrário, as pessoas devem pensar, quando elas devem, não é que elas vão se desvencilhar totalmente,
mas elas têm que procurar o quê? Maneiras criativas, que abranja todos. E aqui ele está falando apenas na melhora do trabalho individual, sem pensar na coletividade. Não deixa de estar certo, mas a alternativa A ela está mais completa. E letra D. Teoria que diz que não devemos trabalhar de maneira alguma com trabalhos que não levem em consideração a criatividade. Não, ele não está eliminando também a questão dos demais trabalhos. Olha, sempre que tiver alguma questão que diga todas, que confirmar, vamos dizer que citar todas, sem exceção, fique logo espantado. Ele está dizendo aqui, de maneira alguma, ele está dizendo que não deve ser trabalhado de maneira alguma com alguma coisa que não seja criativa. Fique logo espantado com esse tipo de questão. Então, a letra D está correta. Então, a resposta certa, a letra A. Ok? Questão 38, foi retirada do Enem, viu, pessoal? Se vamos ter mais tempo de lazer no futuro, automatizado, o problema não é como as pessoas vão consumir essas unidades adicionais de tempo de lazer, mas que capacidade para a experiência terão as pessoas com esse tempo livre. Está dizendo aqui que as pessoas hoje em dia têm trabalhado muito e que é bem provável que no futuro elas tenham mais tempo livre. De fato, a gente já está vendo boa parte das pessoas tendo seus empregos ocupados por máquinas e tal. Algumas estão ficando desempregadas, outras estão simplesmente ficando com mais tempo livre. As pessoas que têm esses equipamentos muitas vezes continuam lucrando, porém tendo mais tempo ocioso. Mas se a anotação útil do emprego, do tempo, se torna menos compulsiva, as pessoas também tenham a reaprender algumas das artes de viver que foram perdidas durante a Revolução Industrial. Olha, ele está dizendo aqui que algumas pessoas estão adquirindo tempo livre, porém ainda não estão sabendo ou não saberão lidar com o quê? Com o hábito compulsivo de trabalho, que foi criado a partir da Revolução Industrial. Como preencher os interstícios do seu dia com relações sociais e pessoais. Como derrubar mais uma vez as barreiras entre o trabalho e a vida. A partir da reflexão do historiador, no caso Thompson, no livro Costumes em Comum, um argumento contrário à transformação promovida pela Revolução Industrial na relação dos homens com o uso do tempo livre é a intensificação da busca do lucro econômico. Ele está dizendo que as pessoas, nesse texto, que as pessoas durante o tempo livre estão intensificando a busca por lucro econômico. Não é isso que ele está querendo chegar. Não é essa reflexão que ele está querendo trazer. As pessoas até podem pensar em lucros, mas não é essa a reflexão que ele quer trazer. Ok? Então, letra A gente elimina. Letra B. Flexibilização dos períodos de férias trabalhistas. Ou seja, ele está falando sobre férias aqui. Não, ele está falando de fato em tempo livre. Ok? Não é férias que são esporádicas, não. Letra C. Esquecimento das formas de sociabilidade tradicionais. Perfeita. Eu com certeza responderia essa, mas a gente deve ter o cuidado também de ler todas as alternativas, viu, pessoal? Letra D. Aumento das oportunidades de confraternização familiar. Está querendo fazer, está refletindo que aumentou as oportunidades de confraternização familiar. Também está correta, entre aspas, correta. Mas a letra C ainda está mais completa. E letra E, multiplicação das possibilidades de entretenimento virtual. Em momento algum ele falou sobre questão de virtualidade. Então essa aqui é irrisoriamente incorreta. Então a alternativa correta, letra C. As pessoas se acostumaram tanto com o trabalho que estão esquecendo das formas de sociabilidade, o quê? Tradicionais, o diálogo entre a família, o diálogo entre os amigos, as relações pessoais mais próximas que existiam outrora, antes da Revolução Industrial.
e antes das jornadas excessivas de trabalho. Ok? Pessoal, as duas últimas questões a gente vai voltar-se um pouco para a questão da Ítaca. O que era a Ítaca, pessoal? A Ítaca era uma ilha onde Odisseu morava antes da Guerra de Troia e onde ele desejava retornar, ok? Para poder rever sua esposa e filho, ou seja, rever a sua família. Isso vocês já viram lá no vídeo. Ao ler a história do retorno de Odisseu a Ítaca, nos deparamos com o naufrágio de seu navio e acolhimento de Odisseu pela ninfa Calipso, que o adota como marido durante um período de 10 anos. Mas o que chama a atenção é que, embora fosse tratado como um deus, e estando ao lado de uma bela mulher, não enfrentando também os efeitos de envelhecimento causados pelo tempo, Odisseu não conseguia abandonar o sonho de voltar para Ítaca, a sua terra natal, preferindo assim retornar para sua terra natal. Ou seja, ele tinha um sonho de ir para Ítaca, ele estava vivendo bem nesse período destacado no texto, ele casou-se por um tempo, se juntou com Calipso. Durante esse tempo ele não envelheceu, ele teve servos, foi tratado como um rei, como um deus. Porém o sonho dele nunca deixou de existir e ele quis retornar. Que ideia o texto busca transmitir para seu interlocutor, ou seja, para aquele que está lendo? A ideia de que Odisseu desejava se tornar um deus. Não, se ele quisesse se tornar um deus, ele tinha permanecido lá. Letra B. A de que Calipso era uma bela mulher comparada às deusas. De fato, ela era uma bela mulher. E era considerada também uma deusa, viu, pessoal? Mas não é esse o foco. Não é esse o que é que a questão quer trazer para quem está lendo. A de que o envelhecimento era algo indesejável, que Odisseu tinha medo de envelhecer. Não. É tanto que ele prefere viver novamente como um mortal. A de que Odisseu não abandonou seu sonho de voltar a Ítaca. Com certeza, letra D, né? A de que o retorno a Ítaca era algo que poderia ser descartado, em hipótese alguma. Poderia passar-se o tempo, poderia passar-se os anos, mas a vontade de voltar a Ítaca ela era algo constante na vida de Odisseu. Ok? Última questão, pessoal. Eu trouxe aqui dois textos. É claro que vocês vão achar eles um pouco diferentes, mas basicamente eles têm o mesmo objetivo. Texto 1. O retorno de Odisseu a Ítaca foi bastante conturbado, tendo que o mesmo passar por diversas provações, enfrentar deuses, seres mitológicos e também lutar contra suas próprias tentações humanas. Diante disso, vemos que foi necessário por parte de Odisseu elaborar estratégias para poder superar cada um dos desafios que se apresentavam em seu caminho, fossem eles ligados à sua própria natureza ou não. A gente está vendo aqui que ele enfrentou vários obstáculos e que para poder superá-los foi necessário o quê? Elaborar estratégias, elaborar caminhos, ok? Para poder superá-los. Texto 2. Dentro da administração, aprendemos que tudo que fazemos precisa de planejamento. Tipo, o que fazer? Por que fazer? Para quê? Quando? Custos, limitações, pontos fortes e fracos. Na verdade, o administrador planeja com antecedência o que quer e elabora estratégias para que assim não seja pego desprevenido em suas ações e tenha um máximo de sucesso, pois considera analisar o objeto trabalhado a partir de suas diversas perspectivas. A gente está falando aqui que é necessário aquele que administra algo planejar as estratégias de ação que serão tomadas para que ele não seja o quê? Pego desprevenidamente. Ele precisa saber o que fazer, por quê,
para que, quando, custos, limitações, existem várias coisas que ele deve pensar antes de executar necessariamente, ok? Aí a pergunta é, ambos os textos apresentam a ideia de que a vida seria melhor se vivêssemos em um mundo sem fronteiras. Em momento algum ele está falando em um mundo sem fronteiras. Nem na história de Odisseu, muito menos na história, no trecho que fala sobre administração. Ele fala sobre o enfrentamento das tentações humanas. O primeiro texto até fala que Odisseu teve que enfrentar suas próprias tentações humanas. Mas o segundo texto não. Terceiro, ambos os textos apresentam a ideia de planejamento para a conquista de objetivos. Todos os dois falam sobre planejamento, viu, pessoal? Estabelecer estratégias, planejar. Tanto Odisseu teve que estabelecer estratégias, planejar, quanto o segundo texto de administração também fala sobre planejamento. Letra D. Os fins justificam os meios? Claro que não. Nada de estar passando por cima de outras pessoas. E análise multifacetada da vida social. Alguns poderiam escolher essa letra E simplesmente por conta do linguajar rebuscado, mas a alternativa correta, de fato, é a letra C, ok? Desde já, pessoal, agradeço a atenção de vocês e desejo a vocês bons estudos. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o assunto, pessoal, vocês também podem me procurar. Estou disponível lá pelo WhatsApp, tem os grupos da disciplina, né? O grupo da disciplina que a gente havia criado antes desse período. E também o Instagram, o Classroom. Qualquer dúvida, pessoal, que vocês tiverem em relação a esses conteúdos, vocês podem entrar em contato. Inclusive, se quiserem questionar novas perspectivas, também apresentem as argumentações de vocês. Ok? Desde já agradeço a atenção de todos e desejo a todos vocês